E depois de quase 2 meses de guerra, Lula reconheceu nesta quinta-feira que há um brasileiro entre os reféns do grupo terrorista Hamas. Em entrevista a jornalistas em Doha, no Catar, o presidente disse que está negociando a libertação. Porque o Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. E daqui nós vamos para a COP. De acordo com o Planalto, o refém é um cidadão com dupla cidadania, brasileiro ou israelense, mas não divulgou outras informações como o sexo e a idade. Piotr, o presidente da Federação Israelita e do Estado de São Paulo, Marcos Knobel, disse numa entrevista à revista Veja, na opinião dele, claro que houve um atraso aí na operação do Itamaraty para reconhecer, então, que poderia haver um brasileiro refém na faixa de Gaza, sob domínio aí do grupo terrorista Hamas, bem como para reconhecer e também para a identificação desse refém que tem dupla nacionalidade. Que vale perguntar quem dá informações ao presidente Lula sobre esse conflito ou se ele chega a essas conclusões sozinho. Porque é óbvio que há uma defasagem de informação, há uma defasagem conceitual, há uma defasagem do que aconteceu. Boa parte das declarações do presidente Lula ignoram exatamente aquele sábado, quando terroristas do Hamas, armados, invadiram o solo soberano de Israel e mataram civis indefesos. Não tiveram sequer qualquer tipo de direito de defesa. Isso é crime contra a humanidade, isso é crime de guerra, estabelecido, pacificado, não há questionamento sobre isso. E sem contar o negacionismo diante de imagens, é o que a gente vê, não somente por parte do governo, que demora a reconhecer, se bem que o histórico do presidente Lula, ao igualar a Ucrânia invadida com a Rússia invasora, já dava a entender que ele poderia ter, digamos, uma distopia sobre esse conflito provocado pelo terrorismo do Hamas, pelos terroristas do Hamas que invadiram o solo soberano e mataram civis inocentes em solo de Israel. De novo, quem é que dá essas informações ao presidente Lula ou ele chega a essas conclusões sozinho? Porque talvez assim a gente poderia tentar descobrir como corrigir o processo informacional do presidente ou do Palácio do Planalto. Augusto. O Lula que nunca leu um livro, não lê nem orelha, embora faça prefácios, o Lula é um sujeito que não faz ideia do que é o Hamas, do que acontece na Palestina, do que é Israel, quando começou o conflito, o que significa, etc, etc. Ele alegou que a ONU não qualifica o Hamas de organização terrorista para se recusar a chamar de terroristas os terroristas do Hamas. Mostrou que era amigo. A ONU também nunca se referiu às ações de Israel como ações terroristas. Israel não é considerado um Estado terrorista pela ONU. E o Lula disse que as reações de Israel foram terroristas, as ações. Ele diz também que houve terroristas no 8 de janeiro. A ONU não se manifestou sobre o 8 de janeiro no Brasil. Então eu devo deduzir que segundo o conselheiro Celso Amorim, ele era bom ficar do lado do Hamas, porque, entre outras coisas, presumo, ele teria um diálogo capaz de ajudar a libertação de brasileiros. Está aí. Descobrir um brasileiro, ele não sabe com quem conversar. Ele é amigo de terroristas de graça, porque simpatiza com o terror. O Lula, como bom bandido, está sempre, coerentemente, do lado dos bandidos. E agora não conhece um bandido capaz de interferir nesse episódio. E, no entanto, a imprensa elogia o fato de eles terem obtido aviões que trouxeram os libertados para cá. Quer dizer, elogiam uma viagem, elogiam um voo em que tudo correu bem. Tá? O avião estava com um bom trabalho, né, de manutenção, veio direito e tal. Isso. Vai encontrar agora, vai resolver o problema. Encontre o interlocutor.
estão todos nos países que ele anda visitando. Porque eles não estão na faixa de Gaza. Os dirigentes do Hamas levam um vidaço nos Emirados Árabes. Vai lá, conversa com eles. Então esse fiasco mostra o que acontece quando a política externa brasileira atende não aos interesses internacionais, e sim às posições imbecis de um partido político.